Podem tomar assento, que a glória, a honra, o louvor, o domínio, o poder, pelos séculos dos séculos, sejam ao nosso Deus. Nós estamos falando esse mês sobre gratidão, e hoje é a última mensagem sobre gratidão. Aliás, ontem nós tivemos um culto de ação de graças aqui, que foi muito agradável. Eu agradeço a todas as pessoas que se empenharam para que ele acontecesse, aconteceu com grande excelência. Você que não pôde vir por alguma razão, perdeu, mas certamente o ano que vem tem mais. No final, inclusive, vão colocar aqui as fotos dos que vieram, você vai ver que coisa linda que ficou, especialmente eu, a Júlia, minhas crianças. O advogado Samuel Leibowitz, americano, já falecido, ele conseguiu salvar da cadeira elétrica 78 homens. Nós poderíamos dizer que 78 pessoas deviam suas vidas ao doutor Samuel. Dessas 78 pessoas que escaparam como um grão de areia escapa pelo vão do dedo, essas pessoas que escaparam do corredor da morte certa. Quantas você acredita que retornaram para agradecer Dr. Samuel? 1, 10, 78? Quantas voltaram para dizer, doutor, muito obrigado, você salvou a minha vida? Nenhuma. Ninguém jamais voltou para agradecer. O ser humano é um bicho estranho, não é? Nós somos estranhos. Se você alimenta um cão, ele jamais esquece de você. Mas nós nos esquecemos facilmente dos benefícios que recebemos. Sejam das pessoas com quem nós convivemos, ou do próprio Deus. E o apóstolo Paulo, escrevendo sua carta à igreja de Roma, a igreja de Roma era uma igreja muito peculiar, composta por judeus e por gentios. Paulo escreve essa carta para falar das grandes doutrinas da nossa fé, como a justificação, a graça. Mas para fazer isso, Paulo vai construindo seus argumentos, mostrando que judeus, não judeus, estão todos sob a mesma condição. Ele começa pelos aspectos mais fundamentais da experiência humana, que é o que nós poderíamos definir por empirismo, a observação da vida, observar a vida, observar o que acontece à nossa volta. E no capítulo 1, se você tem sua Bíblia em mãos, eu gostaria que você abrisse, por favor, na carta de Paulo aos Romanos. Nessa noite nós vamos pensar vários versículos da palavra de Deus em livros diferentes. Romanos capítulo 1, e nós vamos ler a partir do versículo 20. Se você encontrou, diga amém. Novo Testamento, logo depois do livro de Atos, Romanos. Amém? A palavra de Deus diz assim: porque os atributos, as qualidades invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato.
Até aqui é o suficiente, depois nós vamos ler um pouco mais. Paulo começa aqui a nos dizer o seguinte, que a história da humanidade é uma história da revelação daquilo que é divino. De que quando eu observo a dinâmica e a complexidade da vida, eu chego invariavelmente à conclusão de que há um ser inteligente, superior e muito maior do que eu por trás de todas essas coisas. Tanto é que nós podemos, por exemplo, fazer um levantamento de todos os povos, e a inclinação natural de todos os povos é adorar algum tipo de divindade. Nunca houve um concílio teológico internacional em que cada representante de um povo se sentou a uma mesa e disseram: muito bem, a partir de agora, vamos inventar esse negócio chamado Deus. Não foi necessário. Porque cada povo, ainda que tenha uma certa rudeza no jeito de fazer isso, quando observa a complexidade das coisas e a beleza das coisas, chega à conclusão: tem alguém extraordinário por trás de tudo isso. Desde um casal de namorados que se senta para contemplar uma noite estrelada ou a lua brilhante no céu, ou quando o jovem compra um buquê de flores com pétalas delicadas, com perfume agradável, o mistério da beleza. Quando você pela primeira vez olhou para a tua mulher, você disse: rapaz, Deus existe, olha isso. Ou a primeira vez que você, mulher, olhou para ele e disse: deve existir alguma coisa sobrenatural. No entanto, quando nós olhamos para a palavra de Deus, Deus não apenas é o doador da criação. É importante entender que Paulo está dizendo que Deus é o doador da criação. Deus nos presenteou com a criação. Mas não apenas isso. No livro de Atos, vizinho de Romanos, só voltar um livro, capítulo 17, versículo 25. Paulo, aqui no capítulo 17, está na importante cidade de Atenas, apresentando a mensagem do Evangelho. E no seu argumento, ele nos fala algo muito importante a respeito de Deus no versículo 25. Veja o que ele diz. Ele fala a respeito de Deus. Vamos começar no 24, porque vai nos dar um contexto mais amplo. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Deus não só é o doador da criação, Deus é o doador da vida. O mistério da vida se descortina no próprio Deus, ele é a origem de todas as coisas. E o que é fascinante a respeito disso é o seguinte: por que Deus nos criou? Por que Deus criou todas as coisas? E por que Deus criou todas as coisas de maneira tão bela, agradável? Por exemplo, Deus poderia ter feito todos os frutos com um gosto de óleo de fígado de bacalhau, por exemplo. Ou jiló. Mas ele não fez assim. Há uma explosão de sabores. Há sabores deliciosos nessa terra. A gente viaja para lugares diferentes, seja no Brasil ou fora dele, e de repente você se surpreende com uma explosão de sabor. Ou a beleza. Você olha para um pássaro e cores e detalhes de cores tão lindo. Por quê? Porque Deus se define como amor. E o amor não pode ser contido. O amor está se expandindo continuamente. O amor sempre quer alcançar mais um, alcançar mais alguém. E Deus, veja você, ele não estava com necessidade de coisa alguma. Não é que Deus um dia estava sentado, entediado no céu, e dizendo: puxa,
Está tudo tão chato aqui. Acho que eu vou criar umas encrencas para mim. Não. Deus é muito bem resolvido. Aliás, essa é a beleza da trindade, do trino Deus. Porque Deus nunca está só. É Pai, é Filho, é Espírito Santo. Completo, totalmente completo. Ele de nada tem falta. Nada podemos acrescentar a Ele. Não podemos torná-lo melhor, não podemos aperfeiçoá-lo. Ele é perfeito, Ele é completo, Ele é maravilhoso. A única razão por que Ele nos criou foi por amor. Ele disse, eu quero derramar o meu amor sobre outros seres, sobre outras criaturas. É isso que eu quero fazer. E Deus fez você, fez a mim, fez todas essas coisas maravilhosas que podemos contemplar. O amor de Deus causou isso. Mas é interessante considerar o que diz Paulo, que apesar de Deus ter feito tudo isso, diz assim no versículo 25, Ele não é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Deus não precisa de nada. Então qual é o problema com a ingratidão humana? Algumas vezes nós imaginamos que Deus está sentado no seu trono celestial, no centro do universo, com fome de gratidão. Que Deus tem um problema de autoestima. Se você não agradecer Ele, Ele vai ficar down. Algumas vezes nós achamos, olha, se eu não for na igreja hoje, eu vou estragar o domingo de Deus. Como se Deus fosse palmeirense. Desculpem, exagerei, não deveria ter feito isso. Nós não conseguimos estragar o domingo de Deus. Se você não agradece a Deus, porque Ele de nada tem falta, você não estraga o dia dele, você estraga o seu. Quando nós cantamos a Deus, não é porque Deus precise das nossas canções, Ele não precisa. Nós é que precisamos cantar para Ele. Porque quando cantamos para Ele, a vida se torna melhor. Deus não precisa das nossas orações, nós é que precisamos orar. Deus não precisa que nós estejamos aqui reunidos, nós é que precisamos estar aqui. Quando fazemos ou deixamos de fazer isso ou aquilo, não é Deus que sente falta de alguma coisa, porque Deus de nada necessita. E veja você, o Salmo de número 50. A definição de Paulo, nós podemos dizer, aqui em Atos e em Romanos, é que Deus é todo poderoso, Deus é todo glorioso, Deus não pode ser melhorado, Ele de nada necessita. Então qual é a única resposta que podemos oferecer a este ser tão extraordinário? Salmo 50. Aliás, eu encorajo você, se tiver oportunidade na sua casa, leia o Salmo 50, um salmo escrito por um homem com nome engraçado, Asaf. E você vai ver que salmo lindo é esse, falando da grandeza de Deus e da gratidão a Deus. Antes de fazer a leitura, eu não vou ler o salmo todo, vou ler apenas um ou dois versículos aqui. Eu queria te situar um pouco. Este salmo faz duas considerações importantes a respeito de Israel. A primeira era o problema de rebeldia. Israel sabia qual era a vontade de Deus e fazia diferente, fazia o contrário. Como um filho que sabe o que o pai e a mãe desejam, mas não faz aquilo que eles desejam. O nome disso é rebeldia. Israel estava se rebelando. E neste salmo, nessa canção, nesse hino, Asaf, inspirado pelo Espírito Santo, explica que a única cura cabível para a rebeldia é arrependimento. Não tem outra cura para arrependimento. Você pode orar, pode cantar, pode dar dinheiro, fazer um cheque de R$1 milhão. Se não houver arrependimento, não tem cura para a rebeldia. E arrependimento é como você apanhar uma rotatória. Chega uma hora na vida que a gente está tão distante das coisas de Deus, que a gente se deixou cegar de tal maneira que nós nos afastamos tanto da palavra de Deus, tanto dos valores do reino de Deus e da verdade do Evangelho, que, meus queridos, a única coisa cabível é pegar a rotatória da vida e voltar para o lugar onde a gente caiu e começar de novo. Única cura para a rebeldia é apanhar a rotatória da vida e voltar e começar tudo de novo. Se esse é seu caso, se você por alguma razão se engajou num processo de rebeldia,
de rebelião contra Deus e a sua palavra, eu quero desafiar você nessa noite, em nome de Jesus, a tomar a primeira rotatória, quem sabe a rotatória para você seja hoje a Igreja Bíblica Brasileira, e voltar. Segunda consideração de Asaf é ritualismo. Primeira é rebeldia, segunda é ritualismo. O ritualismo é quando nós nos acostumamos tanto com as coisas de Deus que as coisas vão perdendo sentido. Já não vira tudo uma coisa mecânica. Você canta, mas você já não mais entende a letra. A letra não tem mais sentido para você. A ele a glória. Cala a boca, menina. Quem será que ganhou o jogo? A ele a... O que vamos jantar? Glória. Você prefere chinês ou japonês? Glória. Não faz mais sentido. Irmãos, é hora da oferta. Mecânico, robótico. É hora de orar. Robotizou a experiência. E nós facilmente corremos o risco de vivermos assim. E vamos ler a Bíblia. Enquanto lemos o que está escrito, o pensamento e a cabeça estão dançando em outros lugares. Não é? E aí a nossa oração não é nem interessante para nós mesmos, porque deveria ser para Deus. Eu estou falando uma coisa que nem eu estou interessado, e eu quero que Deus esteja interessado. É a maior incoerência que pode acontecer, ritualismo. Ritualismo. E aí eu tenho que fazer, eu estou porque eu tenho que fazer, eu faço porque eu tenho que fazer, não porque eu quero, não porque eu tenho mais prazer. E Deus então, por meio de Asaf, diz qual é a saída disso. Uma vez que Deus não tem necessidade de nada, Ele deixa claro, veja só, versículo 11 em diante. O problema era, eles continuavam oferecendo os seus bois, os seus carneiros, os seus pássaros, as aves, como sacrifícios a Deus. E Deus diz assim, a partir do versículo 11, conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Eu gosto disso, pululam no campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? 14. Oferece a Deus o quê? Sacrifício de louvor ou sacrifício de ação de graças. E o versículo 23 diz assim, grife esse versículo, olha o que diz. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. Eu gosto da combinação sacrifício de ação de graças. Algumas vezes, queridos, expressar gratidão a Deus é quase que um sacrifício, porque nós não estamos conseguindo discernir a vida como deveríamos. Estamos enfrentando situações que não encontramos uma razão pela qual conseguimos sinceramente agradecer a Deus. E nessa hora, a gratidão é quase que um ato sacrificial. Mas Deus diz na sua palavra que quem assim procede, esse o glorifica. A chave para a gente quebrar o ritualismo é um coração sinceramente grato a Deus. Deus, o Senhor não precisa de nada, não precisa da minha oferta, não precisa da minha oração, não precisa do meu tempo, não precisa de nada. Mas o Senhor me aceita. O Senhor aceita tudo isso. Como o Senhor é maravilhoso, como eu te agradeço. O Senhor não precisa de mim, mas o Senhor me aceita, o Senhor me usa, o Senhor me deseja. Um dia, eu era pastor num outro planeta, que eu não vou dizer aonde, e nem em que igreja, nem sob ameaça de morte. E um jovem que dirigia louvor, ele disse assim, estou cansado disso daí, não vou continuar. Tudo bem, todo mundo tem o direito de cansar e de parar, todo mundo tem. Mas ele quis, num certo sentido, insinuar que servir a Cristo é muito pesado. Eu reconheço que servir a instituição é muito pesado. Mas servir a Cristo jamais. Jamais. E quando a gente tem essa chamada dele, uma vocação dele, a gente não consegue deixar. Vocês não fazem ideia quantas vezes eu já ameacei. Logo no início do meu ministério, eu dirigi uma pequena reunião de quarta-feira, que ia
pouquíssimas pessoas, pouquíssimas. Até porque, se fosse um time de futebol, eu era o terceiro reserva, pra você ter uma ideia. E um dia eu ajoelhei e falei, olha Deus, se não tiver pelo menos nessa noite, se não tiver pelo menos 10 pessoas aqui, eu não prego mais. Ousado, né? Um garoto começando. E orei. E não tinha. Como vocês podem ver, Deus ganhou. Continuo pregando até hoje. Porque é um privilégio, não é um dever. Essa é a leitura. É um privilégio que Deus nos dá a gente poder servi-lo. É uma graça, porque ele não precisa. Ele pode fazer a pedra falar. Ele pode fazer a lâmpada cantar. Mas ele escolheu usar você. Ele escolheu usar você. Ele escolheu me usar. Então, a única resposta que eu posso oferecer a ele é uma resposta de gratidão. Em casa, a gente tem treinado. Não é fácil ser grato. Não é fácil. Nós temos tentado treinar isso. Quando nós nos reunimos, nós vamos orar, fazer um devocional, encerrar o dia. Nós começamos a desafiar os nossos filhos, a mim e a Julie, a falarmos 3 coisas pelas quais nós somos gratos a Deus naquele dia. E você sabe a sinceridade das crianças, né? Hoje? E a gente ajuda, não, e tal coisa. Ah, é verdade, é. Nessa aí fala, hoje só tem uma. E a gente vai ajudando. Mas eu tenho que confessar para você. Quando chega a minha vez, às vezes eu estou tão míope, tão surdo, que eu não vejo, não ouço as coisas lindas que Deus fez no meu dia. E as coisas lindas de Deus pode ser quando a gente está enfrentando um problema difícil. Que é quando Ele nos dá perseverança, garra, coragem para continuar lutando. E às vezes eu caio no óbvio. Eu agradeço pelo ar que eu respiro. Porque a gente deixa de enxergar, de ouvir, de sentir. Faz um teste na sua casa. Comece a fazer todo dia. 3 coisas pelas quais você é grato. Todos os dias. Nós temos muito mais do que 3 coisas para agradecermos a Deus. Sabe o que acontece? É que a gratidão, meus queridos, ela é como o reverberar da graça de Deus. A gratidão só é possível para aquele que foi sensibilizado dentro dele. Gratidão nada tem a ver com as circunstâncias, você sabia disso? Tem gente que vive em situação miserável, mas é grato. Tem gente que tem de tudo e é ingrato. Ingrato, amargo, azedo. Você pode adjetivar do jeito que você quiser. E tem gente que não tem nada, mas é grato a Deus. Porque gratidão nada tem a ver com as circunstâncias, tem a ver com o que está dentro da gente. Porque é como se a graça reverberasse de volta. Quando eu e a Julie nós estávamos estudando, morando fora, chegou o dia de ação de graças. E você sabe que a ação de graças nos Estados Unidos é o feriado mais importante que o Natal, mais importante que a Páscoa. E nós íamos ficar lá onde morávamos, no dormitório, sozinhos. E os vizinhos ficaram indignados. Não, ninguém pode passar o dia de ação de graças sozinho, vocês vão conosco. E nós fomos para uma viagem muito bonita para a região do Colorado e participar com aquela família do dia de ação de graças. E foi muito boa experiência, eles nos levaram para conhecer as montanhas e tinha um lugar chamado o Cânion Negro, é assim que fala mesmo? Canyon, Black Canyon, é isso? Isso. É isso, Beto? Me ajuda aí. É isso aí, muito bem, negro. E aquele lugar era lindíssimo pelo seguinte, todo salpicado de neve. Você olhava de cima aquelas camadas rochosas escuras, salpicadas de neve. E se lá de cima você dissesse assim, olha, tem alguém aí? Voltava a voz para você. Já fez isso quando lá na Becar dá para fazer, na Suíça mogiana, sobe lá depois que dá para fazer. Tem alguém aí? E você ouve de volta. Gratidão é isso. A graça de Deus vem ao nosso coração e
E nós estamos tão plenos da graça de Deus que a gente retorna dizendo: Deus, como nós somos gratos a Ti por Sua beleza, por Sua glória, por Sua grandeza, pelo Seu poder, por Sua sabedoria, por Sua presença em nós. Não tem a ver com circunstância. Tem a ver com a presença dEle em nós. Como é que está a sua vida de gratidão? É por isso, vamos voltar agora em Romanos 1, por favor. Que em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele paganiza a ingratidão. Atos, Romanos, capítulo 1. Veja o que ele diz, qual é o problema aqui? Por que se tornaram ingratos? Ele continua dizendo então: porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Veja o 22, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível. O problema dessas pessoas aqui de Romanos 1 é que tiraram os olhos daquilo que Deus faz, de quem Deus é, e passaram a olhar para aquilo que eles podiam fazer e aquilo que eles eram. Eles reduziram a imagem desse Deus Todo-Poderoso à imagem do homem. Eu faço, eu aconteço, eu realizo. Esse é o primeiro caminho para a ingratidão. Esse é o primeiro caminho para um coração de descrença, endurecido. Um coração que se torna como pedra diante de Deus. E a gente perde totalmente a nossa sensatez quando a gente age assim. Esses dias eu fui dar uma entrevista e a moça perguntou: Leandro, essas coisas que você ensina, fora de teologia, na área de coaching, tem a ver com autoestima, mas eu não consigo resistir. Eu disse: não, tem a ver com estima do alto. Tem a ver com entender que nós somos amados por Ele. É isso que faz total diferença. Mas eles reduziram de tal maneira que o seu mundo virou seu mundinho, aquilo que eu faço, o que eu aconteço, o que eu realizo. Quem assim vive, vive com ingratidão, porque não consegue enxergar além do seu próprio umbigo. O ego é como um edifício de 25 andares. Não vive grato quem assim pensa de si. Vamos considerar o tamanho do nosso Criador por um momento, enquanto nós vamos chegando ao final dessa nossa prosa. Isaías 40. Isaías 40, versículo 15. Aqui nesse contexto, Israel está vivendo um problema sério. As nações estão à sua volta. Eles acreditam que o cerco será inevitável e que talvez venham a ser aniquilados. E Deus, usando o profeta, apresenta qual é a perspectiva de Deus a respeito das grandes ameaças dessa terra. E olha só o que diz. Eis que as nações, versículo 15, 40, 15. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde. Todas as nações, não há nação, mas todas as nações mais poderosas, olha aqui. É como um pingo. É isso, aos olhos de Deus. Os maiores problemas que nós olhamos, as maiores dificuldades, aquilo que nos faz perder a perspectiva e deixarmos de agradecer a Deus. Deus diz assim: isso é nada. Isso é como um pingo que cai de um balde. E o texto continua e diz assim: e como um grão de pó, não é pó, é como um grão de pó na balança. As ilhas são como um fino pó que se levanta. Você já deve ter ido ao mercado comprar 100 gramas de salame, queijo prato, eu não sei o que você gosta. Eu nunca vi ninguém dizer: tira o pó, porque vai alterar o peso. Deus está dizendo assim: as coisas que tanto assustam, incomodam e que tornam vocês amargos e ingratos, essas coisas são nada para mim, que sou Deus. É para Ele que nós temos que olhar, para a grandeza dEle. É isso que vai nos fazer gratos.
Gratos não porque nós estamos na situação que a gente gostaria. Às vezes a gente não está. Às vezes a gente não tem. Mas nós olhamos para Ele e a beleza dEle nos faz prosseguir com gratidão. Eu me lembro de uma história interessante, que um rei, muito incomodado porque esse rei era piedoso, grato a Deus, e ele viu que seus súditos não eram. Então um dia ele preparou um banquete, abriu as portas da casa para quem quisesse vir do palácio. Enquanto toda a aristocracia estava sentada à mesa, entrou um mendigo sujo, andrajoso, mal cheiroso, e sem pedir licença, empurrando todo mundo, sentou à mesa. Apanhou logo uma perna de frango, comeu de boca aberta, mastigou quanto pôde, comia como um bicho à mesa. E assim que terminou, arrotou. Levantou-se e se foi empurrando quem estava no caminho. Um duque ficou horrorizado com aquilo e disse: Majestade, não podemos aceitar isso, Majestade. O senhor quer que eu peça para decapitar esse homem? E o rei disse: não. Quantas vezes nós não fazemos assim como ele? Sentamos à mesa e não agradecemos a Deus por aquilo que nos tem dado. Desfrutamos das bênçãos, dos dons, dos talentos, dos tesouros, dos privilégios que Ele nos tem dado. E nós não agradecemos. Se fôssemos decapitar esse homem, deveríamos decapitar a todos nós. Um amigo publicou isso daqui, escrito pelo diretor da faculdade de Northland. Ele registrou as palavras de um juiz da vara da infância e juventude. Talvez no Brasil as palavras dele não tenham a mesma implicação que lá. Mas aqui o que ele diz: sempre ouvimos o clamor dos adolescentes. O que podemos fazer? Onde podemos ir? E a minha resposta é essa, disse o juiz. Vá para sua casa, capine o quintal, lave as janelas, ajude a reparar as tarefas, aprenda a cozinhar, visite os doentes, estude com afinco e quando terminar, leia um livro. A sua cidade não te deve nada. Os teus pais não te devem nada. Não te devem entretenimento, não te devem diversão. Você deve à sua sociedade. Você deve ao seu tempo. Você deve energia. Você deve talento. Em outras palavras, pare de ser um bebê chorão. Saia do seu mundo de sonhos. Você é importante. Você é necessário. Comporte-se como uma pessoa responsável. Bom, essa mensagem a adolescentes serve para todos nós. Deus, meus queridos, não nos deve mais nada. Deus, meus queridos, não nos deve mais nada. Que possamos entender que nós devemos tudo a Ele e levantarmos com coragem, com ousadia e um coração grato para servi-lo num tempo em que as pessoas são extremamente ingratas. Fiquemos em pé. Pai querido, nós queremos te agradecer nessa noite. Queremos te agradecer por cada pessoa que entrou por aquela porta, por cada pessoa que se dedicou para que esse culto acontecesse. Nós te agradecemos por sua bondade, por seu amor para conosco, por seu carinho. Te pedimos perdão pelos momentos em que somos míopes e surdos à sua graça. Só podemos ser gratos se formos sensibilizados pela tua graça. E nessa noite a sua graça está aqui, tocando corações e mentes. Que no nome de Jesus essa seja uma semana diferente. Uma semana dedicada a te servir com gratidão. Gratidão pela situação que estamos, ainda que não seja a situação que desejamos. Te agradecer pelas pessoas com quem nos relacionamos, ainda que elas não se portem como gostaríamos. Nós confiamos em Ti, e apenas em Ti, em nome de Jesus.